Olá, pessoal! Nesse vídeo eu estarei falando um pouco sobre a hiperplasia adrenal congênita, bem como sobre o desenvolvimento e sobre a origem das glândulas adrenais ou suprarrenais. Essa parte no MUR a gente encontra lá no sistema urinário ainda, e eu optei por falar separadamente para a gente aprofundar um pouquinho mais, que é bem importante compreender então a origem dessa adrenal e essa hiperplasia adrenal congênita também. Antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, estarei abordando então um caso clínico de dois irmãos, sendo que o paciente número 1 ele apresentava 27 dias de vida e tinha nascido de um parto vaginal. Ele era um bebê a termo e foi encaminhado à endocrinologia devido a um diagnóstico de genitália ambígua. O teste de triagem neonatal mostrou uma alteração no resultado da 17-hidroxiprogesterona, e ao exame físico ele apresentava a genitália ambígua, grau 4, pela escala de Prader, que nós iremos abordar posteriormente. Não havia gônadas palpáveis e também não tinha outras alterações. O resultado do cariótipo do bebê foi colhido e o resultado foi 46XX, possibilitando então registrar esse bebê como sexo feminino aos 2 meses de idade. Já o irmão desse bebê apresentava 4 anos de idade e ele chegou com uma queixa principal de que o pênis ele era muito grande para a idade. Ele nasceu de um parto vaginal também, e também era um bebê, nasceu a termo, e o peso dele era adequado para a idade gestacional e não houve nenhum tipo de intercorrência. Durante o acompanhamento, foi identificado que a idade óssea dessa criança era de 8 anos, para uma criança de 4 anos, então ele tinha uma idade óssea avançada. Enfim, ambos os pacientes eles foram diagnosticados com hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 21-hidroxilase na forma virilizante simples. Então, vamos entender um pouco mais sobre essa hiperplasia adrenal congênita. Eu trouxe aqui, então, as imagens referente ao caso clínico que a gente acabou de ver, onde aqui na primeira e na segunda imagem a gente consegue verificar, então, a genitália ambígua da primeira paciente, que seria do sexo feminino, onde ela foi classificada, então, numa escala de Prader grau 4. Então, a gente consegue ver essa presença dessa genitália ambígua. E aqui a gente consegue ver o paciente, o irmão dela, o paciente número 2, com 4 anos de idade, com a presença, então, de um pênis muito grande para a idade. Então, a gente consegue verificar essas características fenotípicas que caracterizam, então, a hiperplasia adrenal congênita. Nesses casos aqui, a gente tem, então, o tipo virilizante simples, de ambos os casos. No que diz respeito, então, à adrenal, elas são glândulas endócrinas presentes situadas acima de ambos os rins. Essa glândula pode ser subdividida em 3 partes: cápsula, córtex e medula. Quanto ao córtex dessa glândula, esse pode se subdividir em 3 zonas. Lembra lá da histologia da glândula que faz evolução? Então, são essas zonas. Nós temos a zona glomerulosa, que é o que? Produtora de mineralocorticoides, tendo como principal representante, então, a aldosterona. Temos a zona fasciculada, produtora, então, de glicocorticoides, tendo como principal representante cortisol. E a zona reticular, produtora, então, de androgênios adrenais. Já no que diz respeito à medula, ela produz catecolaminas, tais como a epinefrina e a norepinefrina. É importante a gente entender, referente então ao córtex dessa glândula, que cada produto desse córtex, esses variados produtos referentes a cada zona, se deve a uma capacidade enzimática distinta. Então, o que acontece é que as células que compõem as 3 zonas possuem essas capacidades enzimáticas distintas, estabelecendo então essa relativa especificidade nos produtos de cada uma dessas zonas do córtex da suprarrenal.
Quanto à origem embriológica da adrenal, essa vai apresentar dupla origem, ela vai apresentar duas origens. Nós temos o córtex apresentando origem lá do mesoderma, da parede posterior, e temos uma medula tendo como origem as células da crista neural. Então, a gente consegue observar que o córtex e a medula, elas apresentam essas origens distintas. Isso é muito importante de entender. Por quê? Sabemos, então, que a medula ela vai ser produtora de catecolaminas, ou seja, da epinefrina e norepinefrina. Quando nós falamos em catecolaminas, o que a gente vem na nossa cabeça é o quê? É o sistema nervoso simpático. E eu posso dizer que a adrenal é como se fosse uma ramificação, então, do nosso sistema nervoso. Por isso que é importante a gente entender que a medula ela tem essa origem lá nas células da crista neural. E é por isso também que quando a gente leva um susto, tô brincando, quando a gente leva um susto, a gente tem então a liberação dessas catecolaminas por meio de uma ativação, por meio do sistema nervoso simpático, que vai lançar impulsos então nessa adrenal, para liberar então essas catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, que vai causar então aquela reação de luta e fuga. E isso tudo então tem relação com essa origem embriológica. Já o córtex, a gente vê ali que ele tem origem nesse mesoderma da parede posterior, que se a gente for lembrar, é a mesma origem lá do sistema urogenital. Gente do céu, tô parecendo uma doida, mas enfim. Na sexta semana do desenvolvimento, a gente começa a ter a formação do nosso córtex, da nossa glândula adrenal. É importante a gente entender que a gente vai ter a formação de dois córtex, o córtex fetal e o córtex permanente. O córtex fetal tem esse nome porque ele basicamente vai estar presente na vida fetal, sendo que ele vai evoluir até o primeiro ano de vida, ele vai praticamente estar inexistente, sendo que lá para o terceiro ano de vida da criança, terceiro ou quarto ano, a gente não vai ter mais a presença desse córtex fetal. O córtex permanente, por sua vez, ele vai ter esse nome porque é ele que vai permanecer ao longo da vida adulta. E é esse córtex permanente, então, que vai dar as camadas que a gente conhece do córtex da adrenal, que seria a glomerulosa, fasciculada e reticular. Então, lá na sexta semana do desenvolvimento, a gente começa a ter a formação do nosso córtex fetal. E essa formação se dá devido a uma agregação bilateral de células mesenquimais entre a raiz do mesentério dorsal e a gônada em desenvolvimento. Essa agregação é bilateral porque as glândulas endócrinas é um par de glândulas, certo? Então, a gente vai ter uma glândula endócrina, uma adrenal direita e uma adrenal esquerda. Por isso, é uma agregação bilateral. Então, a gente vai ter o desenvolvimento, então, por meio dessa agregação bilateral de células mesenquimais na sexta semana. Na sétima semana, a gente começa a ter a formação da nossa medula. E essa formação se dá devido à adição de células à crista neural. Então, na sétima semana, começamos a ter essa adição de células à crista neural formando a medula. E essas células da crista neural, elas vão ser derivadas de um gânglio simpático adjacente. Então, esse gânglio simpático adjacente, ele que vai fornecer essas células da crista neural. Lembrando que o gânglio, ele tem origem nas células da crista neural, né? Por consequência, então, a medula tem origem nas células da crista neural. Enfim, sétima semana, então, adição de células da crista neural derivadas de um gânglio simpático adjacente. Oitava semana, o que a gente vai ter é que a gente vai começar a ter, então, a formação do nosso córtex permanente. Então, na oitava semana, o nosso córtex fetal vai ser envolto por uma camada de células mesenquimais que formam o córtex permanente. Além do mais, na oitava semana também, a gente começa a ter o englobamento da nossa medula para o interior da adrenal. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a formação do córtex permanente, esses córtex eles já começam então a englobar a medula para o interior da glândula. Vamos ver a seguir a sequência de imagens que vai ficar mais fácil da gente entender. Observe então nessa imagem esse círculo rosinha representando o primórdio do córtex fetal. Isso na sexta semana. Na sétima semana, a gente tem então uma adição de células à crista neural. Então, sexta semana, a agregação de células mesenquimais formando então esse círculo rosinha que seria o córtex fetal. Sétima semana, a adição de células à crista neural formando a medula.
Observe, então, na 8ª semana, que vai ser formada, então, mais uma camada de células mesenquimais sobre o córtex fetal, formando o córtex permanente, representado por essa cor rosinha mais clara. Então, a gente formou esse córtex permanente e, ao mesmo tempo, então, a medula vai ser englobada para o interior da nossa glândula adrenal. Observe, então, esse englobamento da medula para o interior do córtex da adrenal. Essa imagem aqui, ela já apresenta o desenvolvimento da zona fasciculada e da zona glomerulosa. Essa imagem representa uma glândula adrenal de um bebê recém-nascido. Então, observe que ao nascimento, a criança ela não apresenta as 3 zonas conhecidas histológicas que a gente conhece. Então, a gente só tem a zona glomerulosa e fasciculada. Isso porque a zona reticular, ela só vai ser formada após o nascimento. Então, um bebê recém-nascido, ele vai ter essa estrutura de adrenal. Vai ter um córtex fetal ainda presente, em grande volume. Vai ter essa zona fascicular e a glomerulosa. E a medula. Agora, nessa imagem, a gente já consegue ver mais uma fase de desenvolvimento da adrenal, também após o nascimento, no qual a gente consegue verificar, então, a presença da zona reticular e uma involução do nosso córtex fetal. Isso vai ocorrer, essa involução do córtex fetal vai ocorrer vai estar praticamente inexistente no primeiro ano de vida. Sendo que lá no 3º, 4º ano de vida, basicamente não vai mais existir córtex fetal. Então, isso representa um bebê com mais ou menos 1 ano de vida. E essa última imagem já representa uma medula totalmente formada, que seria, então, no final do 3º para o início do 4º ano de vida, que já é a estrutura de uma glândula adrenal de um adulto. Representando, então, tanto a zona glomerulosa, como a fasciculada, e como a reticular, e a medula. Então, essas fases, esse desenvolvimento progressivo da adrenal, é importante a gente entender e guardar direitinho, beleza? O tamanho da adrenal, ele vai diminuir durante o primeiro ano de vida devido à regressão do córtex fetal. Em relação ao peso corporal, só para vocês terem uma noção comparativa, no feto a adrenal é cerca de 10 a 20 vezes maior do que no adulto. Isso também devido a essa presença desse córtex fetal, que vai ser evoluído, então, praticamente por completo até o primeiro ano de vida, como a gente viu anteriormente. Nessa imagem de lâmina, a gente consegue verificar a nossa adrenal bem grandona aqui, ó. Observe que ela é bem grande mesmo no período fetal. Tem um tamanho bem grandinho comparado com a adrenal de um adulto. Observe que também que ela apresenta uma relação aqui já com o metanefro, que seriam então os nossos rins permanentes, como a gente já viu anteriormente. E observe também aqui a proximidade, né, com o mesonefro e com a gônada em desenvolvimento. Lembrando então que a adrenal é formada, né, por uma agregação de células próximas então à gônada em desenvolvimento. Tendo entendido, então, essa questão da formação embriológica e origem embriológica da adrenal, podemos prosseguir para a hiperplasia adrenal congênita. O que é essa hiperplasia adrenal congênita? Ela nada mais é do que uma doença genética homozigótica recessiva, resultante de mutações do gene CYP21A2. Esse gene é responsável pela codificação e expressão da enzima 21-hidroxilase no córtex adrenal, sendo fundamental na biossíntese de esteroides adrenais. Então, nessa doença, nós temos uma mutação desse gene. Essa doença ela vai se caracterizar por uma produção diminuída dos hormônios cortisóis e aldosterona, do hormônio cortisol, dos hormônios cortisol e aldosterona, e um aumento da nossa produção de hormônios androgênicos, os hormônios masculinos, pela glândula suprarrenal. A incidência dessa doença vai variar de 1 para 1.000 nascidos a 1 a cada 10.000 nascidos. Ela apresenta 3 formas. Ela pode se apresentar na forma clássica virilizante simples, ela pode se apresentar na forma clássica depletora de sal ou ainda na forma não clássica, que nós iremos a seguir. O quadro clínico da hiperplasia adrenal congênita ela vai ser variado de acordo, então,
com os diversos graus de atividade enzimática, que vai determinar então sinais e sintomas variáveis. Sendo assim, essa hiperplasia ela pode ser classificada em forma clássica e forma não clássica, sendo que a forma clássica ainda se subdivide em forma virilizante simples e a forma perdedora de sal, sendo que a forma perdedora de sal é a forma mais grave. Veremos a diferenciação desses subtipos posteriormente. Antes disso, é importante a gente compreender que as enzimas afetadas na hiperplasia adrenal congênita vai variar de um paciente para outro, sendo que 91% dos pacientes vão apresentar deficiência, ausência ou inatividade na enzima 21-alfa-hidroxilase. Então, a maior parte desses pacientes vai ter uma ausência e inatividade dessa enzima, 21-alfa-hidroxilase. Seguido, então, por 8%, que está relacionado, então, a 11-beta-hidroxilase. Quanto à fisiopatologia da hiperplasia adrenal congênita, é importante a gente entender um pouco antes da esteroidogênese da adrenal. Então, observe nesse esquema que a gente consegue ver, então, a formação da aldosterona, do cortisol e dos androgênios, que há várias vias sintéticas que vai depender, então, de enzimas específicas para que a gente tenha a produção, seja da aldosterona, seja do cortisol. E, nesse caso, veja que a 21-hidroxilase e a 11-beta-hidroxilase, elas são muito importantes na via sintética da aldosterona e do cortisol. Caso eu tenha uma deficiência nessas enzimas, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir produzir nem aldosterona nem cortisol, porque essas enzimas são necessárias para a produção desses hormônios. Não produzindo cortisol e aldosterona, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição dos níveis desses hormônios e, para compensar essa diminuição, eu vou ter uma alça de feedback negativo que vai tentar compensar essa diminuição. E essa alça de feedback vai agir aonde? Lá na adenohipófise, aumentando a secreção de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico ele vai tentar, então, aumentar a produção de cortisol e aldosterona. Porém, como a gente não tem as enzimas, o que vai acontecer é que a gente vai ter um desvio das vias sintéticas, elevando, então, a síntese de androstenediona e testosterona. Porque pensa, se eu não vou ter essas enzimas, a única coisa que me resta é a produção de androgênios. E então a consequência da ausência dessas enzimas é o aumento da produção de hormônios masculinos. Consequente, então, essa alça de feedback negativo. Todo esse quadro de desordem de produção hormonal vai resultar em consequências graves. Sabe-se que a aldosterona ela tem como função regular o equilíbrio dos minerais, sódio e potássio. Especificamente, ela vai agir na excreção renal de potássio e na reabsorção de sódio. Observe ali no esquema, a gente tem ali a presença do túbulo distal ou túbulo coletor, que é onde a aldosterona irá agir. Observe que ali a gente tem a reabsorção de sódio nesse túbulo coletor devido à ação da aldosterona e a excreção de potássio. Se eu tenho diminuição do nível de aldosterona, o que vai acontecer? O sódio ele não vai ser reabsorvido. Resultado, hiponatremia. Eu vou ter uma diminuição do nível de sódio no sangue. E, como também não vou ter a excreção do potássio, que eu vou ter hipercalemia ou hiperpotassemia. Então, vai aumentar meus níveis de potássio no sangue. Além do mais, é importante a gente saber que quando ocorre a reabsorção de sódio, eu tenho a secreção de hidrogênio, de H+. Se não há a reabsorção de sódio, não há liberação de hidrogênio. Assim, eu vou ter como resultado, se vai aumentar os níveis de hidrogênio no sangue, se vai aumentar o nível de H+, eu vou ter como resultado acidose metabólica. A hiponatremia ela vai estar associada ainda à desidratação, podendo resultar em choque hipovolêmico. E a hipercalemia
ela ainda pode ocasionar grave toxicidade cardíaca, arritmias e insuficiência cardíaca. Então, a gente vê o problemão que pode resultar, então, de uma alteração nas vias sintéticas na esteroidogênese do córtex adrenal. Vimos também que a ausência ou inatividade das enzimas pode resultar na diminuição dos níveis de cortisol. O cortisol ele é conhecido pela sua função catabólica no equilíbrio eletrolítico e no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, além de possuir um potente efeito anti-inflamatório. A diminuição desses níveis vai resultar em quê? Num desequilíbrio hidroeletrolítico, em alterações no metabolismo de carboidrato, proteínas e lipídios e na perda de peso. Além do mais, vimos que vai ter um desvio para a via sintética de hormônios masculinos. Então, o aumento dos esteroides sexuais vai se associar à virilização da genitália, redução do tempo de crescimento devido à aceleração da idade óssea e ainda a puberdade precoce central. Então, essas são as consequências dessa desordem resultante da ausência das enzimas 21-hidroxilase principalmente. Vai resultar em todas essas consequências abordadas aqui. Portanto, associado então a tais consequências resultantes dessa alteração, dessa desordem hormonal e da fisiopatologia e esteroidogênese adrenal, podemos definir então os sinais e sintomas da hiperplasia adrenal congênita, sendo que esses sinais e sintomas eles são variáveis de acordo com o tipo da doença. A hiperplasia adrenal congênita virilizante simples, por exemplo, vamos começar por ela vai apresentar como quadro clínico, como sintomas, a virilização da genitália externa. Nesse tipo, como o próprio nome diz, ela é virilizante simples, principalmente que a gente vai ter então essa questão da virilização. A gente não vai ter deficiência mineralocorticoide com repercussão clínica. Vai haver, sim, sinais de hiperandrogenismo em idade tardia, além de maturação óssea acelerada ou pubarca precoce. Tudo isso, então, resultante do aumento dos níveis de androgênios adrenais. Na hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal, que é o segundo tipo que nós estamos vendo, nós teremos, como o próprio nome diz, um desequilíbrio hidroeletrolítico, consequente, então, da diminuição dos níveis de aldosterona, que vai resultar, então, em hiponatremia, hipercalemia e acidose, como a gente viu anteriormente. Além do mais, a gente também vai ter perda de peso e desidratação. Essa desidratação pode ser consequência da hiponatremia e essa perda de peso pode ser consequência da diminuição do nível de cortisol. Além da própria virilização da genitália externa, devido ao aumento, então, dos androgênios adrenais. Então, nesse tipo de classe dessa hiperplasia, é importante lembrar que, como o próprio nome diz, na perdedora de sal, a gente vai ter o quê? Hiponatremia, hipercalemia e acidose. Então, a gente vai ter um desequilíbrio hidroeletrolítico. Por fim, indivíduos com diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita, forma não clássica, não vão apresentar virilização ao nascimento e se mantêm sem manifestações clínicas aparentes até o final do período pré-escolar, na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Entre as manifestações possíveis, nós temos o aumento de clitóris, a pubarca precoce, a menstruação irregular, o hirsutismo e até as acnes, sendo que esses sintomas eles podem aparecer. Por isso que essa forma é classificada como não clássica, porque além de não ter a presença da virilização da genitália, esses sintomas eles podem se manifestar tardiamente, sendo que algumas pessoas praticamente são assintomáticas. E isso é consequente do quê? Porque a ação da ineficiência ou ausência dessas enzimas vai variar de indivíduo para um outro. Como vimos anteriormente, um dos sintomas comuns é a virilização da genitália, principalmente vista então na questão da genitália feminina, que se transforma então com características de uma genitália masculina. No diagnóstico, é muito utilizada a escala de Prader para a classificação dessa genitália,
sendo que essa escala ela vai desde a não virilização até do estágio 1 ao estágio 5, no qual o estágio 5 é uma genitália totalmente virilizada. É importante notar que os órgãos internos eles não vão mudar, eles não vão sofrer modificação. Então, o paciente vai continuar tendo o seu útero, no caso da mulher, né, que vai ter essa virilização, sendo que apenas a genitália externa vai ser modificada. Observe, então, ali na classificação, uma não virilização. Ali no estágio 1, você já começa a observar um aumento do clitóris. No estágio 2, esse clitóris ele está mais aumentado ainda e já começa a ocorrer uma fusão dos lábios menores e lábios maiores, até que ali no estágio 5 já ocorreu a fusão dos lábios e o clitóris está totalmente desenvolvido, se assemelhando então a um pênis. Nessas fotos, é possível observar essa virilização da genitália em alguns pacientes. Com a genitália, acredito eu, entre grau 3 ou 4 na escala de Prader. Observe, então, o clitóris já bem desenvolvido e já ali ocorrendo, no caso, a fusão dos lábios, lábios menores e maiores da genitália externa feminina. Nas imagens a seguir, ambos os pacientes apresentavam o genótipo XX e ambos optaram por se assumir como sexo masculino. Observe ali o primeiro paciente, ele apresenta uma escala de Prader 5, né, grau 5, com uma genitália externa totalmente já virilizada. E esse paciente ele realizou uma cirurgia, né, de esterectomia total para retirada então do útero e dos ovários, se assumindo então como sexo masculino. O segundo paciente também se optou por essa escolha. Observe também a sua genitália já virilizada, com a presença então de um clitóris aumentado e é isso. Quanto ao diagnóstico clínico e laboratorial, o diagnóstico clínico ele vai se dar pela presença dos sinais e sintomas, como por exemplo, então a questão da virilização da genitália externa, principalmente então vista na questão do sexo feminino, no genótipo feminino. Em recém-nascidos, por exemplo, do sexo masculino, o diagnóstico clínico é feito mais dependente então da questão do grau de deficiência mineralocorticoide. No entanto, é comum também que haja aquela questão daquela queixa vista no caso clínico apresentado no início, né, dessa salinha, onde a gente viu que o paciente, né, com 4 anos de idade, ele tinha aquela queixa de pênis muito grande para a sua idade, e além da questão também da idade óssea avançada, que foi vista também em raio-x. Já quanto ao diagnóstico laboratorial, as deficiências enzimáticas da hiperplasia adrenal congênita, na síntese do cortisol e da aldosterona, vão levar ao acúmulo de metabólitos precursores, dentre estes a 17-hidroxiprogesterona. Assim, para se verificar se há deficiência enzimática dessa doença, a gente vai dosar a 17-hidroxiprogesterona. O tratamento é basicamente reposição hormonal, podendo então ser com glicocorticoides ou mineralocorticoides, sendo que pacientes assintomáticos com hiperplasia adrenal congênita, na forma não clássica, não vão necessitar de tratamento. Pacientes do sexo feminino com hiperandrogenismo, além da reposição hormonal com baixas doses de glicocorticoides, eles devem também ter um tratamento proposto lá no protocolo clínico das diretrizes terapêuticas das síndromes dos ovários policísticos e hirsutismo, para então tentar reverter essa questão dos níveis altos de androgênios. Isso pode ser feito, um exemplo para vocês, seria tipo a espironolactona, que é utilizada então para tratamento ou anticoncepcionais orais, que são utilizados para reversão então desse efeito androgênico. Aqui estão as referências, né, referentes a essa aula. Então é isso, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês sobre hiperplasia adrenal. Espero que tenha contribuído. Obrigada.